mentalmente. Obrigada, senhor presidente. Eu tenho a honra de ocupar essa tribuna num dia muito simbólico, é o Dia Mundial de Combate à LGBTfobia, é o dia também aqui no Brasil que nós amparamos mais carinhosamente a enfermagem, que é uma das carreiras que eu abracei ao longo da vida, sou técnico em enfermagem, mas quero dedicar esse simbolismo especial à nossa querida camarada Jandira Fegali, que aniversaria no dia de hoje. Jandira, é um prazer compartilhar da bancada contigo e poder te chamar de amiga e camarada. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ocupo essa tribuna em nome de mais de 54 milhões de brasileiros e brasileiras que tiveram seus votos cassados por um golpe que se consumou na manhã do último dia 12 de maio, com o afastamento da presidenta Dilma Rousseff do cargo de presidenta da República Federativa do Brasil. Refiro-me a esse processo como golpe, porque é evidente que o impeachment sem crime de responsabilidade é golpe. É assim que dispõe a Constituição, a nossa Carta Magna. Atribui-se a Leonel Brizola o veredicto de que a política ama a traição, mas odeia os traidores. Ainda em 2012, logo ali no tempo, a presidenta Dilma Rousseff, já na metade do seu primeiro mandato, vivia um auge de popularidade, amparada pela percepção de que o Brasil estava melhor, desde o banqueiro até o pedreiro, do empresário ao morador de rua, das donas de casa aos estudantes. Em um cenário de quase pleno emprego, nosso povo compreendeu que vivíamos conquistas inéditas, iniciadas no governo Lula, que permitiram a ampliação da dignidade social, com acesso à moradia, à universidade, ao emprego e a bens e serviços para a classe trabalhadora, como ter um carro ou andar de avião. Melhorou a vida do povo e criou-se um círculo virtuoso econômico em que todos tiveram melhor patamar de vida, desde o mercadinho da esquina até as grandes corporações. Milhares de famílias viram pela primeira vez o ingresso de seus filhos e filhas na universidade. Eu sou filha de pedreiro, filha de costureira e faço parte dessa geração que foi a primeira que foi para a universidade. Como eu, milhares viram essas gerações que têm a possibilidade de um novo futuro. Em 2013, abriu-se uma caixa de Pandora a partir das manifestações populares sobre transporte coletivo. Habilmente, setores da oposição, articulados com a grande mídia, construíram um ambiente que traduziu toda a legítima ânsia por mais direitos em um clima anti-Dilma, buscando desestabilizar o governo e influenciar o resultado eleitoral de 2014. Ainda assim, Dilma e o programa defendido por ela venceram as eleições, mas a oposição não sossegou, como democraticamente seria de se esperar. Logo pediu recontagem de votos, lançou suspeição sobre as urnas eletrônicas, tentou impugnar a chapa Dilma Temer no TSE, numa clara demonstração que não aceitaria a quarta derrota consecutiva. Num outro vértice, a espetaculosa Operação Lava Jato, com seus vazamentos seletivos e seletivo interesse de apuração dos fatos, criou no povo a equivocada percepção de viver num momento sem precedentes de corrupção generalizada, idêntica à arma utilizada pelos adversários de Getúlio Vargas nos momentos que antecederam seu suicídio. Com o acirramento da crise política e de uma crise econômica que atinge o país nessa quadra, o governo encontrou dificuldade de construir um diálogo elevado com o Congresso Nacional, notadamente com a Câmara dos Deputados, a partir da assunção de Eduardo Cunha a presidente da Casa, o que levou a gradativo e importante isolamento de forças. Estava, com isso, criado um ambiente político para o golpe. E o povo brasileiro, no fatídico domingo de 17, viu a votação de abertura do impeachment e ficou estarrecido com o apequenado nível da sua representação na Câmara Federal. Para a oposição não houve constrangimentos. Serviram para seu intento, desde os que gritaram repetidos sims e foram em menos de 24 horas expostos em esquema de corrupção, até a vexatória condução do processo pelo presidente, agora afastado da casa, Eduardo Cunha. Mas o golpe não produziu paz no Brasil. Desde a votação na Câmara, vários sinais de descontentamento com o que está em curso no país ficaram evidenciados. Um crescente clima de insatisfação percorre o Brasil de norte a sul.
Isso porque não foi só o voto de cada um e cada uma de nós, cidadãos e cidadãs brasileiros, que apoiaram Dilma nas eleições de 2014 que foi ignorado, mas sim um sonho de Brasil que desde 2003 se transforma em realidade diariamente, mudando a vida de milhões de brasileiros e brasileiras nos últimos 13 anos. Quando votamos num plano de governo, numa proposta, num caminho que desejamos e queremos para o país. Foi pensando assim que eu e a maioria do povo brasileiro votamos em 2014 e reelegemos a presidenta Dilma Rousseff. Os projetos foram debatidos amplamente e o povo foi chamado a se pronunciar e fez a sua escolha legitimamente naquela eleição. Elegemos um programa comprometido com um novo projeto de desenvolvimento social, de fortalecimento do ciclo de desenvolvimento e de retomada do crescimento econômico, de valorização das políticas sociais e de garantia dos direitos fundamentais. E agora, num processo viciado, fruto de conspirações e artimanhas, após um golpe arquitetado pelos perdedores das eleições e um traidor desse projeto, vimos tudo isso ser desmontado por quem não tem legitimidade para governar o país. Eu denuncio aqui. Esse governo, fruto de um golpe, não tem legitimidade para alterar o programa eleito nas urnas. São muitas as coisas que têm nos deixado indignados e indignadas com esse processo golpista. E uma delas merece referência especial: a extinção funcional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, responsável por tirar quase 50 milhões de pessoas da miséria. Como ex-secretária de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação de Santa Catarina, temo pela destruição do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, e tudo o que se consolidou de dignidade humana através da assistência social. Inclusive, diante desse cenário, estarei encaminhando emendas para restabelecer na estrutura do governo federal as atribuições que possibilitem a implementação das políticas de desenvolvimento social no nosso país. Para falar do legado do MDS, cito aqui um pequeno trecho da entrevista que a ex-ministra Tereza Campelo concedeu ao El País, logo após o 11º Seminário Internacional de Políticas Sociais para o Desenvolvimento, organizado pela pasta. Ao fazer um balanço do que foi alcançado no Brasil com as políticas sociais, Campelo citou 3 resultados alcançados pelo Bolsa Família, maior programa de distribuição de renda com condicionantes do mundo e que corre sério risco de ser desfigurado por esse governo. É importante registrar que a Bolsa Família tirou o país do mapa da fome e o Brasil saiu de um quadro em que 10% da população brasileira vivia em insegurança alimentar para uma realidade em que apenas 1% ainda permanece nessa situação, segundo o atual relatório da ONU. Também superou a extrema pobreza, meta esta estabelecida pela presidenta Dilma, conforme dados de 2014, onde há menos de 2,5% da população em situação de extrema pobreza. Me permita concluir a ideia, por favor, deputado, já concedo a Vossa Excelência. A Organização das Nações Unidas considera que, para superar a extrema pobreza, é necessário baixar a estatística para 3% da população. E, não menos importante, erradicar o trabalho infantil entre os menores de 14 anos de baixa renda. As mudanças encaminhadas pelo governo interino e ilegítimo de Michel Temer implicam consequências catastróficas, principalmente para os que mais precisam. O novo governo propõe deixar de cobrir 25% da população e cobrir apenas os 5% mais pobres. Atualmente, o Bolsa Família chega a 47 milhões de pessoas no Brasil. Com a alteração do novo governo, apenas 10 milhões serão atendidos. Isso significa tirar do programa 36 milhões de pessoas, dos quais 16 milhões têm menos de 15 anos de idade. Concluo aqui dizendo que por essas e outras consequências que vos digo, há muito o que perder em jogo e a luta permanece tão viva quanto sempre. É hora de resistir, sacudir a poeira e seguir fazendo o que acreditamos. Não vamos arrefecer nessa luta, nem baixar nossas bandeiras. É hora de resistir ao desmonte e ao retrocesso de direitos e avanços sociais. Perdemos uma batalha importante, mas a guerra ainda está em curso.
Precisamos mais do que nunca resistir nas ruas, nas redes sociais e nos parlamentos e denunciar ao mundo um processo injusto e ilegítimo de impeachment sem crime de responsabilidade e o desmonte do projeto que foi vitorioso nas urnas. E faço por isso minhas as palavras da nossa presidenta Dilma Rousseff durante a cerimônia de abertura da 4ª Conferência Nacional de Política para as Mulheres. Eu carrego comigo a força das mulheres e também dos homens que se tornaram protagonistas de seus direitos, sujeitos de seus direitos nesses últimos 13 anos. Eu carrego em mim a força de vida dos 36 milhões de brasileiros e brasileiras que saíram da pobreza. Eu carrego em mim os 11 milhões que moram em casa própria do Minha Casa Minha Vida. Eu carrego comigo os 63 milhões de brasileiros e brasileiras que não tinham atendimento médico e que agora têm pelo Mais Médicos. Carrego os 9 milhões e 500 mil do Pronatec. O Pronatec é um programa de formação profissional que a maioria são mulheres. Carrego também todos os mais de 4 milhões que fizeram ProUni, que fizeram FIES, que entraram na universidade. E carrego todos aqueles filhos e filhas de pedreiro, que assim como eu viraram doutores. Todos aqueles que não tiveram acesso à educação pela política de cotas. Por isso é que eu não vou jamais desistir. Concedo, deputada Jandira, uma parte a Vossa Excelência. Deputada Ângela, agradeço o à parte. Primeiro dizer do nosso prazer e orgulho em tê-la na nossa bancada e a beleza do seu discurso. É um discurso que tem profundidade, tem afeto, tem denúncia contundente e pautada na Constituição e na legalidade brasileira e tem absoluta correção quando estabelece o ato que se fez contra a presidenta Dilma na Câmara e no Senado de afastá-la da sua cadeira, foi extirpada, abduzida de forma violenta, quando faz a ligação disso com a sua preocupação e o seu temor em relação à perda de direitos e conquistas da sociedade brasileira. Eu quero apenas, em favor do seu discurso, no reforço a sua palavra nesse 17 de maio aqui na Câmara dos Deputados, dizer que é chocante olhar a face desse governo. É um governo com a cara da velha república, branco, masculino, inculto e atrasado, e que consegue como primeiros anúncios e medidas um desastre de chegada que toda a sociedade já entendeu a que veio este governo. É reposta a discussão do Estado mínimo pela voz do ministro da Saúde, Ricardo Barros, que já discute a universalidade e o tamanho do SUS no favorecimento aos planos de saúde e ao mercado. A extinção do Ministério da Cultura, que já tem no Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte a ocupação das Funartes, gritando fora Temer, como também já a extinção do Ministério de Direitos Humanos, Mulheres e Igualdade Racial, a anulação da Secretaria das Pessoas com Deficiência, a anulação na medida provisória do Plano Nacional de Direitos Humanos e todas as medidas econômicas que já foram anunciadas, como também a vinculação de parte da Previdência ao Ministério da Fazenda. Como se não bastasse, todos do Lava Jato que estão inseridos no governo, me chama a atenção o ministro Gilmar Mendes, que susta as investigações e a produção de provas em relação a Aécio Neves. Tudo isso chama atenção, porque tudo isso está acoplado a um gabinete de segurança institucional com um general ligado a uma família vinculada à tortura no Brasil. Então é uma face, é uma cara, é um rosto do golpe, do fascismo, do atraso, da ruptura de direitos e de conquistas do povo brasileiro. Portanto, deputada Ângela, eu parabenizo intensamente o seu discurso, acho que ele corresponde ao sentimento de fora da sociedade brasileira e ao sentimento de boa parte dos deputados democratas e sérios que tem dentro da Câmara. Parabéns, deputado. Obrigada, camarada aniversariante Jandira Fegali, deputado Orlando Silva e depois deputado Daniel. Querida deputada Ângela Albino, eu peço a parte para, em primeiro lugar, cumprimentá-la pelo belíssimo pronunciamento que faz. Espero que repercuta no Brasil e em Santa Catarina a forte defesa do Estado Democrático de Direito feito da tribuna pela senhora, a defesa dos direitos das mulheres, dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, a defesa da diversidade, a defesa do nosso país. Devo dizer que acompanhei com emoção, com felicidade, com alegria e dizer do meu
profundo respeito pela tua liderança e orgulho de tê-la como membro da bancada do Partido Comunista do Brasil. Teu pronunciamento fica na história num momento delicado da vida nacional e que inspire as lutas que têm ocupado as ruas e praças do Brasil em defesa da democracia, para que nós sigamos na luta e construamos o Brasil dos nossos sonhos. Parabéns pelo pronunciamento. Muito obrigada, deputado Orlando. Nosso líder de bancada, Daniel Almeida, e depois deputado Chico Lopes. Deputada Ângela, para me associar ao pronunciamento de Vossa Excelência, absolutamente sintonizado com o momento político que estamos vivendo, chamando a atenção para os riscos que a sociedade e a democracia brasileira vivencia hoje. O discurso de Vossa Excelência chega, portanto, num momento absolutamente oportuno. O povo brasileiro, mesmo aqueles que foram às ruas com insatisfação em relação ao governo da presidenta Dilma, percebe com clareza que não em nenhum momento imaginou que pudesse estar vivenciando este quadro do atual governo interino do Michel Temer. Um governo que chega pelas mãos sujas do presidente Eduardo Cunha, que é o grande construtor deste golpe e que apresenta à sociedade brasileira este cepual de contradições, mas com o olhar no passado. As políticas e o método que tem adotado são de 40, 50 anos atrás. Até o símbolo do governo, eles adotaram aquilo do período da ditadura militar. Eu vi ali uma nota há pouco dizendo que até a bandeira não tem as 27 estrelas, porque não tiveram cuidado nem de adaptar no símbolo que adotaram. E as trapalhadas que estão aí, mas que não são trapalhadas, não são pronunciamentos com descuido, na verdade está na cabeça, no consciente e no subconsciente daqueles que expressam a diminuição do papel do SUS, a universidade paga, a subtração de todas as estruturas das políticas públicas, da igualdade racial, da mulher, do desenvolvimento agrário, da nossa juventude, enfim. Mas o povo brasileiro está atento e seguramente continuará nas ruas para responder que esse governo ilegítimo não prosperará. Obrigada. Deputado Eu vou ser Chico, rápido, deputado, parabenizar o seu discurso pensado, medido, contra um governo que tem no seu ministério 7 lava-jato. Isso não é um governo, isso é uma agência de lavar carro, com tanto lava-jato. E um governo que não sustenta, que até o momento não disse para que veio. Veio exatamente para atender banqueiro, golpista da marca dele. Parabéns, os comunistas estão atentos. Obrigada, Chico. Deputada Jô. Deputada Ângela Albino, para nós que escutamos a sensibilidade e a determinação do seu discurso, traz-nos a certeza que Vossa Excelência aqui representa o pensamento avançado de todos aqueles que em vosso Estado comungam com Vossa Excelência a indignação de ver destruído tudo aquilo que é humano. Parabéns, deputada Ângela. Muito obrigada aos integrantes da minha bancada, é uma honra a parte de vocês, que peço que possa ser também constar em ata, mas concluo dizendo, senhor presidente, abandono já aqui as minhas anotações, porque é muito mais rico o momento que vivemos do que apenas as letras podem dizer. Mas concluo dizendo, deputado Daniel, deputada Jandira, deputada Jô, Chico, Orlando, que estiveram aqui, vou firmando a convicção que vivemos um golpe dentro do golpe, que obviamente se Michel Temer foi eleito junto com a presidenta e ambos foram eleitos dentro de um programa, jamais poderia ele, dentro dos patamares da lealdade, e eu tenho uma única tatuagem no meu corpo, que é exatamente o ideograma chinês que diz lealdade, porque considero esse um valor supremo. Se leal fosse, não estaria traindo o programa, não da presidenta Dilma, não do PT, mas do programa que levou mais de 54 milhões de votos para ele, inclusive. Jamais poderia tirar toda a concepção de governo, como está fazendo agora, para abraçar a agenda neoliberal. Entendo que deputada Jandira, o golpe dentro do golpe. Não acredito que todos que foram às ruas contra a corrupção concordam com o fim da Controladoria Geral da União. Não acredito que os votos aqui da Câmara
concordam com o fim da Secretaria Nacional de Pessoas com Deficiência. Não acredito que lá no Senado, os que votaram a favor de Michel Temer contra a presidenta Dilma e contra a democracia, de fato concordam com a extinção do Ministério da Cultura, de uma política pública de continuidade de Estado e não de governo sobre cultura. Não acredito que quem votou dessa forma aqui, ou de quem foi para a rua, pensava efetivamente que nós viveríamos um tempo que trocaríamos ministros para colocar ministros do Lava Jato, inclusive um advogado de Eduardo Cunha, como nós vimos, portanto, que há de ter bastante influência no governo Michel Temer. Guardo a convicção que há um golpe dentro do golpe, e repetem eles exatamente o caminho que tomou o golpe de 64. O golpe de 64 tomou as ruas, angariando um sentimento de insatisfação popular, transformou aquilo numa posição anti-governo, se construiu um golpe civil-militar que viu um golpe dentro do golpe, como foi particularmente o AI-5. A resistência da presidenta Dilma, e vou concluindo, até o último instante dos movimentos sociais, mas sobretudo das mulheres e da juventude, mostram para nós o caminho a seguir. No PCdoB, nós defendemos uma ampla mobilização contra o golpe e também a convocação de um plebiscito que o povo diga sobre a realização de novas eleições presidenciais já em 2012. Essa é a defesa que o PCdoB faz para que nós preservemos uma ampla construção nacional, a possibilidade de voltar a ter paz no nosso Brasil. Nós precisamos reunificar o país e não é um governo ilegítimo. Se não querem que seja presidenta legitimamente, não será um presidente legítimo que trará paz para o nosso país. Nós, do PCdoB, reafirmo aqui, defendemos por isso um plebiscito sobre novas eleições. Muito obrigado, senhor presidente.